You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Isaías, o capítulo de número 55. Isaías 55. E eu quero começar esse texto lendo os versículos de número 8 e 9. Isaías 55, os versículos de número 8 e 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Querido, só até aí por enquanto. Capítulo 55 de Isaías, nós vamos olhar para esse texto e perceber que o Senhor está fazendo uma inferência para nós, algo para a gente poder avaliar dentro de tudo que nós estamos vivendo e perceber o seguinte: existe algo que está além da nossa compreensão. Talvez uma das coisas mais difíceis nos nossos dias tem sido ministrar o Evangelho e apresentar o Evangelho da graça para as pessoas e as pessoas conseguirem assimilar isso de uma maneira adequada. Muitas das vezes, quando nós falamos sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, a nossa mente, ela nos leva a pensar e agir de maneira racional. E talvez na melhor das intenções, a gente logo olha para isso tudo e fala assim: mas é bom demais para ser verdade, não pode ser desse jeito. E muitas das vezes a nossa atitude, ela é uma atitude de autossabotagem, porque a gente olha para a nossa situação, para as nossas realidades, e a gente percebe os nossos defeitos, a gente percebe as nossas dificuldades, a gente percebe os nossos problemas, e nós mesmos fazemos um auto-julgamento a nosso respeito. Pastor, mas a palavra não diz que nós devemos nos examinar, que cada um deve examinar a si próprio? Sim, é verdade. Nós precisamos fazer isso, e na verdade eu recomendo que você faça isso sempre. Mas aí é importante que você tenha a lente correta para você olhar para a sua vida. É importante que você olhe para a sua vida não da maneira como os homens veem, não da maneira como muitas das vezes nós olhamos para as pessoas. Porque nós, seres humanos, nós somos muito limitados. E a Bíblia vai dizer que nós julgamos pelas aparências, mas Deus, Ele vê no nosso profundo, amém? Deus sabe, na verdade, das situações e dos dilemas de cada um de nós. E muitas das vezes, querida, eu quero nessa manhã falar com você de algo que é profundo no seu coração, que é a sua relação com Deus e a sua forma de compreender o amor de Deus. O amor de Deus está muito além do que muitas das vezes nós olhamos e pensamos. As pessoas que na verdade hoje querem viver um evangelho muito marcado pela sua performance, pela maneira deles agirem, ou seja, como se através da sua performance, daquilo que você faz, você pudesse agradar a Deus. Querido, não existe nada de errado em procurar agradar a Deus e viver, eu quero viver a minha vida para agradar a Deus. Mas é importante que você compreenda o seguinte: que na melhor das hipóteses, com todo o seu empenho, apesar de todo o seu empenho, de você mesmo, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Você nunca vai conseguir chegar no padrão de Deus, porque o padrão de Deus é um padrão excelente. Por que as pessoas desistem da fé? Por que as pessoas abandonam a fé? Porque olham com a lente da performance, porque olham e julgam a si próprio com a ideia daquilo que eles podem fazer, daquilo que eles conseguem fazer. E na verdade essa lente, ela é cruel,
quando você olha para a sua vida e você vai avaliar a situação dos seus pecados. Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados nos separam de Deus. É verdade. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas o amor de Deus por nós nos aproximou a Ele por meio da cruz. Você entende que na graça de Deus eu tenho o quê? Eu tenho perdão. E aqui a gente olha o seguinte, queridos, Deus não vê como o homem vê. Pastor, mas isso não seria um incentivo a uma vida no pecado? Isso não seria um incentivo a uma vida de viver como quer, ou deixar a vida nos levar, enfim, em viver de qualquer jeito? Não. Isso é um incentivo a reconhecer a bondade de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido, o que você tem passado, e compreender que existe um Deus que firmou uma aliança com você, e essa aliança ela é inquebrável. Não são os seus maus comportamentos, não são os seus pecados que vão desfazer a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós precisamos ter essa consciência para que possamos olhar para dentro de nós e percebermos o seguinte: nós não somos dignos de tanto amor, mas o amor de Deus por nós foi manifestado na sua graça, que é um favor imerecido. Eu preciso, na verdade, compreender que a forma de Deus em avaliar é diferente da forma como as pessoas me veem, como eu vejo as pessoas. Queridos, nós precisamos fugir desse evangelho misturado com lei e nos aproximar da graça de Deus. Porque Paulo em Coríntios vai dizer que a força do pecado é a lei. O que é a lei? Lei é tudo aquilo que eu tenho que fazer para agradar a Deus. A lei está muito voltada à ideia de religiosidade. Muitas das vezes nós fazemos muitas coisas, mas tudo que a gente faz está vazio de significado. Porque nós fazemos por fazer. Nós fazemos porque fomos ensinados assim, porque sempre foi assim. E aí, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos sendo enganados pela nossa vã maneira de viver. Agora, pastor, mas como que eu posso compreender esse amor de Deus? Como que eu posso compreender a graça de Deus? O capítulo 55 de Isaías nos ensina a fazer isso. E aqui nós podemos olhar pelo menos 5 caminhos para que a gente possa conhecer o caminho de Deus, conhecer o amor de Deus e conhecer como que Ele deseja se relacionar conosco. Eu não tenho tempo para ministrar sobre essas 5 ações, esses 5 caminhos. Eu vou com você aqui até onde o nosso tempo nos permitir. E no culto das 19 horas, nós vamos concluir essa mensagem, amém? Mas eu creio que Deus vai ministrar coisas profundas nessa manhã na sua vida. Você crê nisso? Isaías 55, volta para o capítulo 1, diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Percebe uma coisa? Não tem nada de errado, ou seja, quando eu chego num determinado lugar, vou no supermercado, lá eu escolho as coisas que eu quero, coloco no meu carrinho, e aí o que acontece? Eu chego no caixa, coloco aquelas mercadorias ali, a pessoa lhes faz a soma daquilo tudo, deu o valor tudo, eu pego o dinheiro e pago. E aí o que acontece? Eu comprei as coisas que eu necessitava para minha família, e agora o que é que eu fiz? Eu paguei, aquilo é meu e eu estou levando para minha casa. Essa é a maneira racional. Agora, é bem verdade que muitos não conseguem realizar isso
da mesma forma. É verdade que muitas pessoas que são marginalizadas e que têm suas dificuldades diante dos seus problemas, eles não têm condição de fazer isso. E eles dependem muitas das vezes da ajuda de terceiros e tal, mas eles não têm a possibilidade de chegar e entrar, ou seja, na seção que eles mais desejam lá e comprar aquilo que eles precisam. E terem a dignidade de pagar aquilo e falar assim, isso é meu. Agora o que acontece? Por causa de muitas pessoas não terem dinheiro, possibilidade, oportunidade, muitos não são supridos. Agora presta atenção, muitos estão em necessidades, muitos são sedentos, e eu estou usando uma ilustração de alimento aqui, e o texto está falando de sede, e ele está dizendo o seguinte, você que tem sede, você que tem necessidade, você que tem, ou seja, a necessidade para ser suprida, qual que é o convite do Senhor? Venham, venham, venham às águas, vocês que não possuem. Agora imagine que absurdo que seria você entrar no supermercado, colocar as coisas, tudo que você precisa, e aí pegasse, então somente passasse pelo caixa e falasse assim, não vou passar por aqui não, vou passar direto, vou embora. Qual que seria o resultado disso? Problema. Não, está errado, não pode ser desse jeito. Naturalmente é verdade. É preciso pagar para se conquistar aquilo que deseja. No mundo natural as coisas funcionam dessa forma. É a ideia do mérito. Agora, a forma de Deus agir para conosco vai além dessas limitações. Porque o convite do Senhor para nós é para que nós possamos ir a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? É um chamado para provisão, é um chamado para saciedade, para ser saciado daquilo que você precisa. Talvez você chegou hoje de manhã aqui, e a minha pergunta para você nessa manhã é o seguinte, de que você precisa? De qual que é a provisão que você precisa? Porque talvez você tenha se esforçado, você tem trabalhado muito, você tem se esforçado muito, mas não tem colhido os resultados. Por que disso? É porque muitas das vezes a nossa crença, ela é errada. Como assim, pastor? Nós não temos dúvidas que Deus é bom. Deus é bom. O problema é que eu sou ruim demais. Então o problema está em mim. Até aí é uma verdade. Mas você precisa entender que Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que Ele supera a sua maldade, que Ele supera a sua ruindade. E os seus defeitos, os seus problemas não se comparam àquilo que Deus sente por você. Deus te ama. Deus quer na verdade fazer o quê? Você não tem dinheiro? Você não dá para... Vem. Você está com fome? Venha. Por quê? Porque Ele vai te saciar. Compram sem dinheiro. Comprem vinho e leite sem dinheiro. Pastor, isso é impossível. É impossível para esse mundo tenebroso que nós vivemos. Essa não é a maneira de viver do mundo presente. Mas olha, eu entendo que Deus, Ele quer nos colocar numa posição mais alta. Sabe o que acontece? Uma fé errada a respeito de Deus, ela produz comportamentos errados. Se eu não compreendo o amor de Deus, logo o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me relacionar com Ele plenamente. Não que Deus não queira, Deus quer se relacionar, Deus está se revelando a nós. E nessa manhã Ele está se revelando a você como um Deus que é bondoso. E a bondade dEle vai muito além daquilo que você pensa. Porque a sua mente é limitada. Ah, pastor, eu sou muito inteligente, eu já fiz tantos cursos, tantas faculdades, que é limitado. O conhecimento do mundo inteiro não se compara àquilo que Deus conhece a seu respeito e tem preparado para você. Você crê nisso? Deus te ama, amém? E Deus nessa manhã quer suprir as necessidades que você tem sentido, amém? Amém ou não amém? Versículo 3 do mesmo capítulo 55
diz o seguinte: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Minha fidelidade prometida a Davi. Deus é um Deus de alianças. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Querido, a nova aliança, ela mudou o paradigma. Ela mudou a forma das pessoas se relacionarem com Deus. As pessoas, na verdade, precisavam de intermediários entre elas e Deus. Agora, perceba o seguinte: durante toda a história do Antigo Testamento, você vai perceber Deus fazendo alianças com homens. E todas essas alianças, na verdade, aqueles que ele fez com os homens, elas tinham, na verdade, uma sombra, algum aspecto daquilo que é a aliança perfeita, que foi a aliança firmada por Cristo na cruz do Calvário, tinha para nós. Ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Moisés, mas o texto aqui faz referência a uma aliança que ele fez com Davi. Davi, querido, entendeu como era viver uma vida que agradava a Deus. Davi não era um homem perfeito, você sabe. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim das pessoas. Davi foi alguém que, num determinado momento, ele viveu em adultério. Davi, num determinado momento, para esconder o seu pecado, ele foi conivente com a morte de um homem. Mas isso não tirou dele o aspecto da vida dele principal, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Pastor, como que um homem segundo o coração de Deus faz isso tudo? Como que ele mente? Como que ele trama? Como que ele viola a família do outro? Como que ele cobiça? Como que ele procura esconder os seus erros? Como que ele usa da sua autoridade para se beneficiar? E ainda assim é um homem segundo o coração de Deus? Sim. Nós sabemos quais foram os resultados do pecado de Davi. Mas Davi, ele viveu uma vida que agradou a Deus. Mas e o pecado? Ele confessou, ele se arrependeu, ele abandonou. Mas como que ele conseguiu fazer isso, querido? Ninguém consegue abandonar o pecado pelo simples fato de ter o seu pecado descoberto ou ter consciência do seu pecado. A maioria das pessoas tem total consciência dos seus pecados. E ter consciência dos seus pecados não consegue te dar poder para você vencer o pecado. A força do pecado é a lei. Para que serviu a lei? A lei serviu para uma coisa só: apontar para nós as nossas falhas, os nossos pecados. Pastor, mas e aí? E aí vem a graça de Deus. Porque no capítulo 51, no Salmo de número 51, você tem ali Davi rasgando seu coração diante do Senhor e confessando o seu pecado. E pedindo de Deus o seguinte: Senhor, não retires de mim a alegria. Diz, a alegria do Senhor. Percebe isso? Davi era alguém que amava a Deus, mas ele, muito mais do que amar a Deus, ele entendia o quanto que ele era amado por Deus. Davi, na sua vida, surpreendeu a Deus com tantas coisas. E há uma aliança que foi firmada com Davi. E essa aliança, Deus é um Deus de aliança, Ele não quebra as suas alianças. Qual que é a aliança de Davi? A aliança de Davi é que da descendência dele viria o Salvador. Jesus é o quê? É filho de Davi. Mas por que Deus fez essa aliança com ele? Porque num determinado momento, Davi olhou para as situações e percebeu o seguinte:
Eu habito num palácio. Eu habito num palácio do bom e do melhor. As autoridades que governam comigo também têm suas casas. Mas o meu Deus ainda habita em tendas. O que ele se propôs no seu coração? Eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir uma casa para Deus. Querido, Deus, desde a aliança com Moisés, ele começou a habitar no tabernáculo ali. Ele não falou com Moisés que ele queria uma casa. Ele não falou com ninguém. Mas Davi percebeu o que era importante para Deus. Davi queria agradar a Deus. E aí o que acontece? Porque ele agradou o Senhor, porque ele, na verdade, se alinhou ao propósito de Deus, a gente vê tudo que aconteceu na vida dele. Querido, ouçam-nos. Ouça o que o Senhor te diz nessa manhã. Ouça e venha até o Senhor. Ouça. Se ouvires a voz do Senhor na manhã de hoje, não endureça o seu coração, porque Deus é um Deus de aliança, e Deus estabeleceu uma aliança com você em Cristo Jesus. E qual é a aliança? Eu não te abandonarei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O meu amor por você é muito maior do que os erros. Olha, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a nudez, nem o pecado, nem a espada, nada. E ele diz o seguinte: ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Por quê? Porque você é ovelha do pastoreio do Senhor, amém? Você pertence ao Senhor, você é amado pelo Senhor. Verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos maus. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele é bom, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Sabe o que quer dizer isso, querido? Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta para perto dele. Eu não faço ideia do que você está vivendo. Eu não faço ideia daquilo que está acontecendo na sua vida nesses dias. Mas a palavra de Deus para nós hoje é o quê? Volte. Volte. Traga de volta, ou seja, traga à memória aquilo que Deus planejou para você, o propósito de Deus para você. Volte. Muitas das vezes a gente olha e fala assim: para mim acabou. Não acabou não. Não acabou. A esperança para você, por quê? Porque o Senhor está te chamando. Eu não mereço. Não tem importância. Não é por merecimento, é por amor. Não é por merecimento, não é por performance, não é por aquilo que você consegue. Querido, tire os olhos de você neste momento e volte os seus olhos para o autor e consumador da sua fé, aquele que pode mudar a realidade da sua vida, da sua família, da sua casa. Pastor, mas será que eu mereço? Você não merece, mas Jesus já pagou o preço por você. Mas Jesus já pagou o preço. Todo escrito de dívida que havia contra você foi cravado na cruz do Calvário, para que você pudesse viver uma nova vida e uma vida em liberdade. Mas essa não é a minha forma de pensar. Eu não penso desse jeito. É por pensar do jeito que você pensa que você chegou na situação que você está. Abandone a sua maneira de pensar e volte a pensar da maneira de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero abençoar a sua vida. Querido, algo que Deus quer fazer hoje no nosso meio. Importante que você compreenda
Que você compreenda essa chave do amor de Deus. Você vai comprar sem dinheiro. Você vai ser suprido sem merecer. Por quê? Porque você é amado. Ah, pastor, esse evangelho aí é fácil demais, é por isso que a gente vê tanta gente sem compromisso. Não. É porque quanto mais consciência que nós temos que fomos perdoados, mais nós amamos. E porque nós amamos, nós fazemos a escolha de servir o Senhor. Não porque Ele nos obriga, não por medo do inferno. Não. O inferno não foi criado para você. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Deus chamou com profundo amor, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todos aqueles que o receberem sejam salvos. Fica de pé no seu lugar neste momento. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. Deus quer ministrar coisas profundas ao seu coração. Essa palavra é como chuva. E se você entrou aqui hoje se sentindo seco, se sentindo vazio, árido, a palavra de Deus para nós é como chuva. E o verso 10 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela produzir, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Você nessa manhã, você recebeu uma palavra direta de Deus. Deixa ela fazer efeito em você neste momento. Abre o seu coração e deixa Deus ministrar na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto isso acontece, você permitirá o Espírito Santo ministrar o seu coração. Amém? Levanta sua mão comigo. Que este Deus provedor seja sobre a sua vida. Que você desfrute, não daquilo que os seus olhos veem, mas daquilo que a sua fé alcança nesta manhã. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Deus o abençoe em nome de Jesus.